alguns acordos entre centros acadêmicos, e eu bato no centro acadêmico porque a quantidade de capital intelectual que pode sair de uma boa escola de engenharia, de uma boa escola de medicina, de bons centros de ciência da computação, é fundamental para a formação desse ecossistema de saúde. É muito difícil você tentar fazer isso sem ter alguma parceria acadêmica em vista, pela necessidade dessa renovação constante de talento. Então, em primeiro lugar, multidisciplinariedade. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Sou Paulo Gala e tenho a honra e a alegria de receber hoje o Dr. Robson Capasso, um dos maiores conhecedores da parte tech de saúde do Brasil, um grande especialista, né, em inovação na saúde e num tema que para a gente é da maior relevância, né? Aproveitar para agradecer aqui o patrocínio da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, né, sem a qual o programa não existiria. Já rompemos a barreira dos 100 episódios, convido todos a assistirem os outros episódios, tenho certeza que vocês vão gostar. E hoje a gente terá uma conversa muito, muito legal com o Dr. Robson Capasso sobre o tema de tecnologia na saúde. Então, sem mais delongas, já passo as palavras aqui ao Dr. Robson, agradeço muito o tempo dele, agenda super, hiper, ultra concorrida, a gente conseguiu achar uma brecha na agenda dele para fazer essa conversa. Então, deixo aqui o registro aqui de gratidão, Dr. Robson, e passo a palavra para você. Se puder falar um pouquinho do que você tem feito, da sua trajetória, a gente já começa no bate-papo. Seja muito bem-vindo. Paulo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você. Um pouquinho dando um passo para trás. Eu sou médico, eu me formei no Brasil, na Universidade Federal do Paraná, e fiz parte do meu treinamento no Brasil, daí mudei para os Estados Unidos, aí voltei para o Brasil, voltei de vez para os Estados Unidos em 2003. Eu trabalho aqui na Stanford como professor, na Escola de Medicina, e um dos meus chapéus eu sou advisor de um centro chamado Biodesign, em que nós temos uma metodologia para ensinar inovação em saúde, que dá uma receita de bolo. Vamos dizer, como você pensa antes de você começar, na verdade, a montar a sua empresa, a tentar identificar qual é a necessidade clínica, qual é a necessidade de negócio que você está tentando resolver e como tocar aquela ideia para frente antes de se inventar uma solução. Então, aquela metodologia do design thinking, mas aplicado para a parte da saúde, porque saúde é muito diferente nesse seguinte sentido. Então, em Design Thinking, Lean Launchpad, todas as metodologias de inovação em saúde, existe um foco enorme no consumidor, quem é o consumidor, quem paga e como satisfazer, e em saúde o consumidor são vários. Pode ser o paciente, mas pode ser o médico, pode ser o hospital, pode ser a seguradora, pode ser o governo, pode ser o SUS. Então, os clientes é uma miríade de possíveis clientes e você tem que entender o que é importante para todos. Então, essas metodologias têm que ser adaptadas para o contexto da saúde. Mudando para cá, você acaba, meu Deus do céu, eu era um médico e agora estou exposto a esse ambiente opressivo de inovação. Vamos dizer assim, ao redor de você o tempo todo, toda hora, todo mundo, né? Então, você acaba se envolvendo como mentor de empresas, como mentor dos estudantes, mas também a gente acaba se tornando advisor de algumas empresas e fundador de algumas empresas, investidor de mais empresas que devia. E acaba se aprendendo muito nesse ecossistema de inovação em saúde que nós temos por aqui. Então, hoje você está baseado em Stanford, você estava falando. Isso, exato. Eu trabalho aqui na Stanford. Entendi. Então, a sua base é, inclusive, de consultoria, de advisory, mas imagino que você vai ter clientes do mundo todo também, né? Você está baseado A gente já... A resposta para você é assim, mas meu foco primário, até porque foco é importante, o dia tem 24 horas, empresas daqui e do Brasil, porque é a minha parte mais familiar e é onde eu tenho um pouco mais de vontade de trabalhar. Na verdade, essa altura dá para escolher um pouquinho mais, mas já trabalhamos com China, com Israel, com Austrália, com Singapura, com vários países, também nesse ecossistema de inovação em saúde.
Legal. Bom, a primeira pergunta que eu te faria, Dr. Robson, é como você compara o Brasil, né, com o que você tem visto por aí? Né? Eu sei que é uma pergunta super genérica, assim, mas o Brasil ele é ao mesmo tempo uma terra de oportunidades, né, gigantescas, porque está um pouco atrasado, mas também tem inovações, tem avanços significativos, né? Como é que Sim. foi, né, como é que foi esse choque, né, de você chegar aí, tendo trabalhado como médico no Brasil, tendo visto no Brasil, como é que o Brasil está nesse mapa da saúde e da inovação na saúde? Eu juro que eu não pedi para o Paulo perguntar essa pergunta. Ele não é um ator pago, mas é exatamente a pergunta que eu queria que ele tivesse perguntado. Então Paulo, já a primeira acertei, vez, acertei na primeira já. a primeira vez que eu comecei a me envolver com isso faz, como eu te falei, 2010, foi quando eu comecei a trabalhar na Stanford, ou seja, fazem quase 15 anos aí. Tô ficando velho. E a gente começou, então, a entender, e eu sou daqueles brasileiros que gosta do Brasil. Então, tem muito brasileiro, quando muda do Brasil, começa a demonizar o Brasil em excesso, não é o meu caso. E você fala o português perfeito, que tem brasileiro que até pega sotaque depois de 15 anos, fala português errado. O meu português profissional é um horror, mas se a gente conversar assim, graças a Deus tem ChatGPT hoje em dia para fazer correção de gramática, mas enfim, brincadeiras à parte, a gente começou a ver quais são as oportunidades e o que o Brasil faz bem e o que o Brasil poderia... O Brasil é uma coisa muito ampla, o Brasil é enorme e tudo mais, mas o que nós poderíamos fazer que poderia ser útil para o Brasil, das coisas que a gente aprende aqui, e umas coisas que não deve se fazer como a gente faz aqui. Então, eu sempre bato nessas duas teclas. O que eu acho que deve se fazer é, vamos dizer, uma criação de um ecossistema de saúde. Então, a gente sabe que isso é uma palavra um pouco vaga, ecossistema de saúde, mas lição aprendida, a gente tentou difundir essa metodologia de inovação em saúde no Brasil desde 2015. Então, depois dos 5 anos que eu estava aqui, fizemos alguns workshops no Brasil e algumas lições aprendidas. Existe a necessidade de se aprender em trabalhar em times multidisciplinares na saúde. É muito mais fácil eu falar isso do que isso fazer. Então, é muito importante que exista uma escola de engenharia de algum lugar, que faça uma parceria com uma escola de medicina em algum lugar, e que as lideranças tenham um certo grau de altivez e entender que isso é melhor para o bem comum do que o WhatsApp for me, de cada um deles, entende? Então, isso demora, não é ser inocente o suficiente, mas ter alguns acordos entre centros acadêmicos, e eu bato no centro acadêmico porque a quantidade de capital intelectual que pode sair de uma boa escola de engenharia, de uma boa escola de medicina, de bons centros de escolas de tecnologia, de ciência da computação, é fundamental para a formação desse ecossistema de saúde. É muito difícil você tentar fazer isso sem ter alguma parceria acadêmica em vista, pela necessidade dessa renovação constante de talento. Então, em primeiro lugar, multidisciplinariedade. É um pouco difícil, foi um pouco difícil de conseguir fazer isso acontecer no Brasil, depois a gente pode dar alguns casos de exemplo. O segundo lugar é um pensamento de médio e longo prazo. Então, nós fizemos alguns workshops de biodesign no Brasil, ensinando a metodologia, todo mundo vê a luz, todo mundo sai super entusiasmado, sai com aquela energia, querendo derrubar todos os muros, mas é assim, tá, e o funding, um segundo momento, e uma possibilidade daí, que talvez seja uma mensagem boa para o BNDES, qual é o plano de 1, 3, 5 anos? Porque saúde é diferente de tecnologia simples. Você precisa de um plano de longo prazo, você precisa gerar evidência se aquela tecnologia funciona, se aquela tecnologia é segura para o paciente. E isso vai precisar fazer trabalhos clínicos, um outro motivo para ter uma parceria com um talento acadêmico, que é um pouco distinto das empresas de tecnologia originais. Então, eu diria multidisciplinariedade, recursos de médio e longo prazo, um plano e uma sincronia entre instituições que tenham a vontade de enxergar e fazer esses polos de inovação em saúde. Então, essas são as características da saúde que divergem um pouco, talvez numa simples uma empresa de fintech. Você não vai precisar de pacientes para testar a tua tecnologia. Você não vai precisar de talento de pesquisa para gerar a tua tecnologia. E isso necessita dessa colaboração um pouco mais ampla. Então, isso foram lições aprendidas que devagar a gente conseguiu trabalhar. Eu lembro que um passo muito marcante para mim foi em 2019, quando teve um evento aqui chamado Brasil de Silicon Valley. E como foi o nome do evento?
Brazil at Silicon Valley. Brazil at Silicon Valley. Silicon Valley. É um evento que acontece anualmente aqui ainda. Que legal. E nós conseguimos, na época, uma das ideias foi como expor tomador de opinião brasileiro, vir para cá, uma quantidade razoável deles, e expor alguns também nomes, talentos aqui do Vale do Silício. E foi muito interessante, porque foram 500 pessoas... Troca. 500 pessoas dentro de um auditório, escutando e repetindo, batendo aquilo na cabeça, entendendo assim, é possível fazer inovação no Brasil, é importante. Só que tem assim, algumas coisas que tem que tentar entender. Então, para a primeira parte da tua pergunta, isso foi o que eu acho que a gente vê aqui, que faz muito sentido no Brasil, só tem que ter uma boa vontade, uma visão um pouco mais de médio e longo prazo e uma altivez de tentar fazer esses programas acontecerem. E tem alguns bons exemplos no Brasil. O Einstein montou agora um programa de formação chamado Biodesign, que a gente ajudou bastante a eles montarem. Eles têm os recursos, eles têm estrutura, têm o talento, capital humano. A USP tem um programa também de inovação de saúde que é interessante, dentro da escola de engenharia. Então, muito importante tentar entender que essas escolas de engenharia como ciência da computação são muito importantes, porque o modo de resolver problema do engenheiro ou de um cientista da computação é muito diferente do médico, e a visão sobre o problema é muito diferente, e é muito rico, é muito rica essa interação. Então, isso é muito importante. O que eu acho que a gente não deve copiar nos Estados Unidos é que a saúde nos Estados Unidos, existe um motivo porque 20% do PIB dos Estados Unidos é gasto em saúde. Nossa. Nós temos um modelo de financiamento da saúde e o negócio da saúde que precisa melhorar muito aqui. É um sistema, e no Brasil nós temos um sistema de financiamento da saúde que é muito interessante, que é essa mistura do SUS, que é uma... Acho que o SUS deve ser um dos maiores programas de saúde pública do mundo, né? O SUS é um negócio gigantesco, né? Exatamente. Então, o SUS... E o SUS tem que ser preservado, o SUS tem que ser fortalecido e o SUS tem que ser mais bem financiado. Eu diria que, talvez, de tudo o que nós teríamos, eu acho que isso aí é muito importante preservar, cuidar, e porque isso ajuda muito, embora também seja outra instituição que seja demonizada em excesso algumas vezes, mas eu sempre brinco, inclusive, eu estou com um grupo de 10 estudantes brasileiros aqui na Stanford, e é engraçado. Eu estava fazendo a interação com nossos estudantes aqui, e eu conversando com 2 canadenses, e explicando, olha, se você precisa de médico de família no Canadá, você consegue uma consulta relativamente rápido. Se você for diagnosticado com câncer, você vai conseguir também ver um médico relativamente rápido. Agora, se você precisar fazer uma cirurgia no teu joelho, você está jogando futebol e teu menisco... vai demorar semanas. Não, anos. Nossa Senhora! Anos. Você vai precisar fazer uma ressonância naquele joelho, é pelo menos 6 meses a 1 ano. Aí, para fazer a cirurgia, é outro ano. Entende? Então, é assim, esse é o grande problema mundial, que é como é que fazer cirurgias eletivas, procedimentos eletivos. Isso em sistemas públicos de saúde sempre é um gargalo no mundo inteiro, e é muito similar ao que a gente tem por aí. Então, lições a serem aprendidas. Então, para resumir tudo, lições a serem aprendidas, modelos que devemos talvez emular daqui ou adaptar para o Brasil, são metodologias de inovação em saúde, formação de ecossistemas de saúde, times multidisciplinares, acordo entre instituições para fazer isso acontecer. Isso seria muito importante. O que não copiar daqui, você tentar emular o sistema de saúde americano, o modelo de financiamento de saúde americano, ou copiar como é a implementação de tecnologias no contexto da saúde. Eu gostei muito do que você falou de polos de inovação de saúde, né? Você já dá para dizer que o Brasil tem polos de inovação de saúde? Você mencionou o caso do Einstein. Eu acho que tem iniciativas. Tá. Tem iniciativas. Existe o Inova HC na USP, que é muito interessante o que o time está começando a fazer. Existe o Einstein Biodesign, que é o que o pessoal está começando a fazer, mas talvez num programa... num mundo muito ambicioso, eu adoraria ver a USP fazendo uma parceria com o ITA. E fantástico. A USP fazendo uma parceria com o ITA, com financiamento do BNDES por 2 anos, e fazer uma incubadora com foco nas necessidades da saúde do SUS,
criação de soluções para necessidades do SUS, com uso intenso de tecnologia. Hoje, buzzword é inteligência artificial, dado e tudo mais. Isso eu acho que seria muito interessante. A tentar fazer, como eu falei uns nomes, pode se traduzir para universidades federais do Brasil inteiro, em escolas de engenharia do Brasil inteiro. A UFMG, uma época, tinha um componente de... Eles têm a maior escola de engenharia do Brasil, eu não sabia disso. E alguns anos atrás... A parte de economia deles é fantástica também. A Federal de Minas é incrível. Federal de Minas. Então, então, aquela quantidade imensa de talento técnico que eles têm na escola de engenharia, como fazer talvez uma boa parceria com alguma escola de medicina e fazer o foco local ali, desenvolvimento de soluções para a nossa necessidade. Isso aí eu acho que deveria ser mais estimulado e financiado se fosse possível. Como é que você separa? Porque assim, o BNDES tem uma área muito forte na parte de fármacos, né? Teve vários programas já no Profarma, então muito do que a gente fala de inovação na saúde acaba virando fármacos, mas há uma parte gigantesca que eu imagino que não é de fármacos, né? Sim. Como é que você separa isso? Porque eu acho que seria fármacos tomar todo o espaço disso e a gente esquecer de coisas que talvez sejam tão importantes quanto ou mais até, né? Eu acho que em fármacos tentar entender aonde que está o maior valor, e a palavra valor em saúde é delicada, entende? Então, vamos dizer, valor é se existe uma... Não, ou é a experiência do paciente, ou é a diminuição de readmissão no hospital após você começar a tomar aquele remédio, ou pode ser melhora da satisfação, é mais seguro o procedimento, ou mais seguro, a vida do paciente tem menos riscos, melhora de qualidade de vida, às vezes é melhora de sobrevida, porque tem muita coisa, Paulo, que vou dar um exemplo bobo para você, mas é assim, por exemplo, você tem pressão alta, a tua pressão alta é baseada num número, que é aquele 120 por 80, ou você tem diabetes, a medida é por uma medida... glicose no sangue. Né? Hemoglobina glicosilada. Então, vamos dizer assim, para o Paulo especificamente, qual é o valor de hemoglobina glicosilada que eu preciso ter para melhorar a sobrevida? No final de contas, não estou nem aí para ter hemoglobina glicosilada, entendo direito, claro que eu estou, mas eu não estou ali por número, eu quero saber se o Paulo vai viver melhor e vai viver por mais longo tempo. Então, algumas vezes, por que eu estou falando isso? Porque algumas vezes intervenções farmacológicas, elas me tomam um tempo para eu saber se aquilo vai dar o resultado que eu espero. Entende? Então, vamos dizer assim, é complexo, é um investimento de longo prazo quando você faz investimento em farmacológicos. Algumas são óbvias. Por exemplo, existe os Ozempics da vida, os GLP-1s. Assim, é realmente uma droga revolucionária. Está tendo muito resultado, não só em diminuição... Aliás, a empresa mais valiosa da Europa hoje é a Novo Nordisk, né? E não é à toa. bilhões de dólares, né? Impressionante, né? Mas é uma coisa revolucionária na saúde, porque diminuindo a obesidade, eles estão melhorando muitos indicadores. Então, é obesidade, diabetes, apneia do sono, tem marcadores para várias. Vai tudo junto, melhora tudo. Vai tudo junto que está melhorando os números. Então, é assim, se o BNDES for financiar alguma empresa de genérico que vai fazer GLP-1, se for possível, por propriedade intelectual fazer isso, é óbvio que tem muito dado mostrando que o investimento é de valor, entende? Dá o valor por isso. Então, focar em valor na saúde, e é um tema que a gente pode ficar horas falando aqui, mas focar em propostas, projetos, fármacos que melhorem o valor da saúde da população de modo mais amplo, deveria ser o foco. Então, a tua resposta é fármacos. Existem compostos fármacos que têm evidência abundante que trazem valor para a saúde? Awesome. Vamos embora, então. Aqui deve ser investimento. Segunda coisa que eu investiria muito se eu fosse o BNDES é dado. E aí, de novo, em disclosure aqui, eu sou investidor de uma empresa brasileira que trabalha com dados, porque eu acredito que, vamos dizer assim, se, Paulo, eu tenho alguém que mora na periferia de uma grande cidade, que aparece no pronto-socorro o tempo inteiro, aquilo fica documentado num prontuário eletrônico, e esse dado começa a mostrar um padrão, e hoje em dia, em época de dado, você começa, esse paciente está aparecendo no pronto-socorro o tempo inteiro, vamos ter uma intervenção precoce? Vamos começar a ver o que está acontecendo com essa pessoa e gastar mais dinheiro aqui para tentar antes de virar um caso gravíssimo, né? Exatamente. Então, um exemplo bem concreto de um projeto em que eu fui testemunha num outro país, existia um padrão de mulheres jovens aparecendo no pronto-socorro o tempo inteiro.
Os cientistas da computação do plano de saúde começaram a notar que existia um padrão de mulheres jovens aparecendo no pronto-socorro o tempo inteiro sem uma história médica anterior. E tudo isso você consegue ver para o prontuário eletrônico. Diagnóstico, violência doméstica. Você começou a diagnosticar algumas situações só pelo padrão de informação, de dados que aquela pessoa provê. E existe, então, uma quantidade enorme de situações que são similares, entende? Então, você gerar uma estrutura de investimento em empresas que trabalham com dados em saúde... Fala qual é o nome da empresa, se você pode falar, é público? Porque isso é interessante. Analítica. Analítica é o nome da empresa aí no Brasil. Analítica. Legal. E ela está focada nessa coisa de dados de análise de dados. Exatamente. Análise de dados em saúde. E essa empresa, por exemplo, ela tem uma parceria com um professor aqui da Stanford também. E a ideia seria o seguinte, muitas vezes eu consigo, Paulo, só para dar um pouquinho, em medicina, muitas vezes nós tomamos decisões baseadas em dados publicados em trabalhos científicos. O trabalho científico ideal é um trabalho randomizado, controlado. Mas muitas vezes, Paulo, eu fazer um trabalho randomizado controlado não é possível. Ou custa caríssimo também, né? É caríssimo e população pediátrica. Você vai deixar teu filho... Olha, eu não sei se eu vou tirar a amígdala do teu filho, Paulo. Eu vou descobrir dentro do centro cirúrgico se eu vou tirar a amígdala do seu filho. Não, você não vai. Então, população pediátrica não existe população. Mulher grávida, ninguém vai fazer trabalho científico com mulher grávida. Idoso com múltiplas comorbidades, ninguém vai fazer trabalho científico. Então, tem muitas populações que você não consegue ter dados suficiente. Agora, se você começar a ter bancos de dados do SUS inteiro, então nós temos lá 200 milhões de pessoas com o Connect SUS no telefone, com prontuários eletrônicos pelo TASI, e você começa a ter dados e padrões, você começa já funciona, né? O Connect SUS já está funcionando bem, né? Eu vejo muita gente usando e tal, já está Exatamente. Né? Então, gera, se você... E o que é um problema até que nós não temos, o que é bom que nós temos no Brasil agora, o modo como os data lakes tem que ser estruturado, anonimizado, porque no Brasil, muitas vezes, a qualidade do dado que é colocado num prontuário de um paciente tem que ter um pouco de melhora e tem que ser mais estruturado para poder ser explorado com qualidade. Então, é isso que é o foco dessa empresa, como você vai criar datasets que possam ser explorados para você poder começar a ter um approach mais proativo, ter um approach um pouco mais específico, usando dados de pacientes brasileiros. No primeiro momento, eles vão começar com bancos de dados americanos, mas no segundo momento a ideia é usar bancos de dados brasileiros, até porque o paciente, a população brasileira é distinta. Então, mas de modo geral, a utilização de dados em saúde é uma coisa muito promissora e eu acho que o Brasil teria uma vantagem porque nós temos um SUS. Comparado com os Estados Unidos, aonde aqui o modelo da saúde, a saúde é baseado num seguro, que de modo geral é patrocinado pelo empregador. Então, qual é o tempo médio que o americano fica empregado, Paulo? Sei lá, 3, 4 anos. Exatamente. Agora, se cada 3, 4 anos, se cada 3, 4 anos eu mudo o meu seguro médico, você perde toda a informação. Você tem falta de continuidade de idade. Enquanto no Brasil você nasce, você tem o SUS, você morre, a sua vida inteira, né? Exatamente. Então, a quantidade e todo brasileiro tem um Connect SUS. E uma vez ou outra na vida alguém usou, e 70% da população ainda usa bastante o SUS, de modo geral. Então, eu vi o dado que acho que 80% dos atendimentos médicos do país são feitos pelo SUS. É um negócio assim, impressionante. Né? Então, isso, retornando. O primeiro, como eu te falei, é a formação do ecossistema em saúde. Segundo, eu acho que a parte de dados a ser explorado é uma enorme de uma possibilidade no Brasil. Eu sou um grande sponsor da ideia. Eu queria mais exemplos, Robson, se você puder dar, de coisas no Brasil que têm dado certo, que têm funcionado, de casos mais de empresas especificamente. Agora pensando da ótica de financiamento, de BNDES, assim, quais são casos interessantes, né, que você tem visto florescer no Brasil, que tem a ver com potencialidades do Brasil, ou com necessidades do Brasil? Você falou do Einstein, eu sei que o Einstein tem um super centro lá de incubadoras também. Sim. Tem coisas que vale a pena chamar a atenção mais pela ideia em si. Sim. Eu posso falar um pouco, eu não vou falar de empresas especificamente, o ecossistema de empresas, a gente sabe alguma empresa aqui e ali, mas
números e relacionamento, assim, eu não tenho ideia. Como eu falei, a analítica é o projeto que a gente está montando agora. Programas, eu diria, o Einstein, eu posso falar do Einstein porque eu sou um pouco mais familiar. Ótimo. A gente começou as conversas com o Einstein em 2018 e fez o primeiro workshop no contexto do Einstein, e esse foi o primeiro passo, porque a primeira coisa é você instruir a liderança de um Einstein, de uma USP, de um ITA, sobre o que se trata o assunto. Porque inovação é um buzzword muito amplo, e todo mundo fala em buzzword. Então, mas o que precisa fazer? O que é mesmo? Então, quando você mostra para eles, olha, você começar a pensar em achar problemas, é assim que funciona. Agora, você pegar essa ideia e tentar montar uma empresa, é assim que funciona. E, pensa bem se você quer entrar nessa, porque, assim, inovação é lindo. Em auditório, todo mundo adora a palavra. Agora... Custa caro, dá errado. Custa caro, e se você um dia resolver montar uma empresa, é assim, esquece work-life balance, esquece esse negócio de, não, gente, eu quero ter uma vida saudável e equilibrada. Não é para você. Isso daí, a sua saúde será sacrificada. Se você virar empresário, a saúde... Você montar uma startup não é um emprego, é uma obsessão. Você tem que entender que você vai ficar... Você vai ser aquela pessoa chata que não vai falar outro assunto, você vai ficar o dia inteiro falando naquilo, e aquilo vai ficar, assim, aquilo é tua vida daqui para frente. Então, tentar achar uns founders certos, no momento certo da vida deles, com os times certos. Também, entende? Então, é assim, esse foco tem que ser importante. Bom, por que eu falando tudo isso? Porque daí o pessoal do Einstein 2018, 2019 entendeu muito bem qual foi o que necessitava. Segunda coisa foi tentar achar pessoas dentro do ecossistema do Einstein, USP, que possam vir aqui e serem treinadas e desenvolver não só o insight intelectual do que seria necessário, mas o insight visceral, como funciona isso. Então, uma imersão mesmo profunda aqui, além de website, página 2 e tudo mais. Eles tiveram aí, teus times tiveram aí com vocês. Vieram alguns alunos e funcionários do Einstein fizeram isso. Voltaram para o Brasil e agora lideram o programa de inovação do Einstein. E dali para frente, vários projetos específicos para o ecossistema do Einstein. Então, tem digital health, tem saúde digital, tem biotech, tem um fundo de investimento que investe em empresas do Einstein, tem uma incubadora dentro do Einstein. Montou-se realmente todo o ecossistema, e tanto é que ano passado eles ganharam aquele prêmio de empresa mais inovadora do Brasil. Passaram Embraer, passaram todas as outras empresas e foram... Eu vi isso aí. A empresa mais inovadora do Brasil. Então, isso, para te dar um exemplo, é muito recompensador. Então, seguir essa fórmula de, em primeiro lugar, enlighten a liderança, instrui a liderança, faz com que a liderança tenha uma boa ideia do que vai ser necessário. Segundo, tem que ser uma instituição forte o suficiente para que tenha reputação e recursos para fazer isso acontecer. Terceiro, ter a possibilidade de montar esses times interdisciplinares, como eu te falei, não é só médico, é engenheiro, cientista da computação, e poder fazer com que eles tenham pouco tempo, não é uma coisa que você vai fazer part-time. Tem que ser aquela coisa que tem que ter um foco. Selecionar os candidatos certos para começar a investir nas empresas ou montar empresas próprias dentro do sistema. E aí a coisa acabou dando certo. Então, é essa mistura de fatores que eu acho que, no caso do Einstein, por exemplo, eles fizeram muito bem feito. E hoje daria para dizer que talvez seja um dos casos mais bem-sucedidos de inovação em saúde no Brasil. Tanto é que são a empresa mais inovadora do Brasil, entende? Mas houve estratégia, houve tempo, não foi do dia para a noite, existe recurso e existe o mindset adequado da liderança da instituição. Agora, talvez pelo fato do Einstein ser uma fundação privada, menos regulamentada e tal, talvez tenha facilitado também, né? Porque isso é um outro tema que eu queria explorar com você. Eu entendo, com certeza, é um tema delicado, mas a agilidade no decision-making process foi muito importante. O que, de novo, nós conversamos algumas vezes com algumas outras instituições, mas um misto de duas coisas. É um desconhecimento, talvez, da liderança de outras instituições, que fazem com que mais... E segunda é que, algumas vezes, o processo de tomada de decisão é tão amarrado que não tinha agilidade para fazer nada acontecer, entende? Então, talvez instituições, como você mencionou, públicas,
essa agilidade no processo de tomada de decisão e a fragmentação em quem é o responsável por tomar essas decisões, muitas vezes é complexo, é muito complicado. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Eu converso muito com o Roberto Alvarez, nosso amigo em comum aqui, que participou várias vezes do podcast, e é uma das reclamações conjuntas que a gente tem, né? Que o setor público brasileiro, às vezes, é uma crítica sabida, já que é muito engessado, e a gente precisa dar mais agilidade, né? Sem perder, obviamente, o objetivo público, né? De se fazer as coisas, mas... E esse exemplo que você traz aqui é uma bela ilustração disso, né? De como é que o Einstein conseguiu avançar mais rápido, né? Sim. Eventualmente a gente tem o mesmo capital humano, o mesmo talento nas universidades públicas, nos centros, mas fica lá mais travado naquele contrato de trabalho que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, né? Eu fui muito tempo, fiz graduação lá na USP, né? Depois fui para a GV, mas na USP eu lembro que tinha uma briga que nem MBA a USP podia fazer, assim, que era uma coisa assim, o professor ia ganhar mais dando aula no MBA, mas não podia fazer MBA na USP, assim, umas coisas que fala, pô, né? Não faz sentido. Não, eu acho que, ou então, se montar uma coisa que talvez, por exemplo, o Inova HC, me parece ser um pouquinho, ter uma esperança nisso. Como é que eles conseguiram fazer lá? Porque lá a burocracia é pesada. Eu acho... bom, em primeiro lugar, nomes. Existe um professor chamado Giovanni Serri, que ele é muito empenhado em fazer isso acontecer. Ele é lá do Centro de Radiologia da USP. Então, uma é as pessoas, como sempre. Sempre tem alguém com aquela visão e que quer fazer acontecer. Então, o Giovanni, eu lembro que ele começou essa iniciativa algum tempo atrás, e eu não sei, posso estar falando besteira, mas eu acho que eles conseguiram montar um centro, um instituto em que eles têm um pouco mais de autonomia para a tomada de decisões. Não, eu participo lá, eu sou do conselho da Fundação Escola de Medicina, eles têm feito várias coisas lá que exatamente nessa direção do que você está falando. Tem uma fundação privada que ajuda a dar mais agilidade, então eles estão fazendo ali, dando nó em pingo d'água para conseguir fazer a instituição andar, né? Exatamente. Então, se tem alguma autonomia, porque assim, mesmo, e eu falo isso, Paulo, não pense que as instituições aqui são fáceis também, entende? Uma instituição, uma universidade... Como é que você compara o sistema americano com o sistema brasileiro nesse sentido? Eu diria que instituições grandes, instituições grandes como a Stanford, por exemplo, o processo de tomar decisão muitas vezes também não é simplório. Ele é demorado, entende? Para você ter certeza que conflito de interesse também resolvido, contratos com a Stanford também preservados. De modo geral, universidades não são lugares baratos para você fazer nada, entende? Pesquisa e tudo mais. E todo mundo aqui tem ideia da reputação. Entretanto, uma atitude que tem aqui, que eu acho que vai desenvolver aqui, aí é o seguinte... A beleza que nós temos aqui é que nós criamos ideia, nós criamos conhecimento. Isso nós podemos fazer e compartilhar. Como fazer isso, dividir isso com a iniciativa privada, em que a universidade tem um certo retorno? Muitas vezes não vai, a gente vai dar algumas ideias de graça e para você desenvolver sua empresa, conforme você for saindo. Então, existem algumas situações que propriedade intelectual tem uma certa agilidade e a universidade não conseguir paralisar o processo, porque as pessoas querem desenvolver alguma coisa, isso é fundamental e cada vez mais nós trabalhamos aqui. Digamos assim, olha, eu entendo, propriedade intelectual é importante para a universidade, mas também não dá para paralisar o processo, vamos tocar isso aí. E algumas situações, o exemplo clássico da Stanford, que eles falam de novo, toda vez que você for fazer um tour da Stanford, eles vão te dar esse mesmo exemplo, Paulo. Algumas situações, por exemplo, a Google saiu de um laboratório da Stanford, utilização de recursos da Stanford, mas nunca foi propriedade intelectual da Stanford. Entretanto, a quantidade de doações da Stanford de volta, da Google de volta para a Stanford, de projetos da Google com a Stanford é enorme. Entende? Uma reciprocidade em vários canais aí, né? Então, tentar se estabelecer esse equilíbrio em que você entende como proteger os direitos e interesses da instituição, mas, ao mesmo tempo, você não paralisa o processo, você tem de novo, eu sempre uso a palavra mindset, que eu não sei traduzir em português, mas um mindset de não paralisar o processo e fazer com que todo mundo seja ganhador nessa roda, isso aí eu acho que cada vez mais é importante estabelecer, entende? Sob a penalidade de não acontecer nada. Só a penalidade das coisas morrerem. E segunda, que eu diria o seguinte, nós, antes de pularmos em alguma coisa aqui na Stanford, se pensa muito. Se faz um esforço grande para
tentar fazer, olha, vamos fazer um planejamento aqui, qual é o plano para... O que eu vejo que muitas vezes poderia se beneficiar aí no Brasil um pouco mais. Olha, nós temos recursos para 1, 3, 5, 10 anos para tocar essa ideia para frente. Quem é que vai financiar isso aqui? Quem são os atores responsáveis por isso aqui? Eu até queria explorar um pouco essa parte de venture capital, de como é que se enxerga isso, né? Como é que é o papel dessa turma? No Brasil tem avançado isso? Então, só para concluir, então, planejamento, quando você falar de instituições grandes, para saber se tem recurso, capital intelectual e tudo mais, é importante. Ponto. Próximo parágrafo, Venture Capital. Venture Capital aqui, como você sabe, se tem como um dos motores da inovação por aqui. Então, tem muito empreendedor teve sucesso, teve o exit, ou não quer empreender mais, ele diretamente no C-suite da empresa, ou agora quer... Então, ele quer recuperar a saúde dele quando ele... Exatamente. Então, o que mais você escuta falar eu sou empreendedor me recuperando. Quando o pessoal se apresenta quando o pessoal se apresenta num círculo assim, I'm a recovery entrepreneur. I'm entrepreneur recovery. Isso é muito engraçado. Então, existe uma quantidade de pessoas que têm a expertise na certa área e resolve começar a investir ou como anjo, ou então acaba fazendo um pooled fund e investir. A gente nota que no Brasil está proliferando bastante. Em saúde, em particular, tem vários, e tem uma fórmula, de modo geral, que a gente já está vendo muito, que são os corporate VCs no Brasil. Então, todas as instituições como Fleury, DASA... o próprio Einstein deve estar... O Einstein tem uma parceria que eles... Né? Exatamente. Então, existe isso. Eu acho que as teses cada vez mais estão se refinando. É um processo de aprendizado. Existe a oportunidade para ter um volume maior. E quem investir em saúde tem que entender, olha, de cada 20 empresas é uma que vai dar certo. E vão ter 2 que vão empatar o dinheiro que você colocou e vão ter 16 que vão afundar. Então, assim, você tem o fenótipo, você tem a personalidade para aguentar esse tipo de situação, então ótimo, então pula nessa de VC. A minha impressão é que eu me surpreendo, cada vez que tem uma feira de inovação em saúde ou empresas, ou founders de empresas que a gente vê, eles são pessoas, você nota, existe bastante competência. Eu digo, o ecossistema está cada vez mais maduro. A minha impressão é essa, Paulo. Isso é um ótimo lugar para o BNDES olhar, né? Porque esses corporate VCs já dão uma pista, uma dica de onde o BNDES pode investir também, né? Digo, entrar como participando junto e tal, porque o BNDES está justamente farejando esses projetos que têm um benefício público, né? Um benefício social, claro. Isso. Ou eu diria, isso pode ser co-investir. Eu diria 2 formas, talvez. O BNDES poderia montar o seu próprio fundo de Venture Capital nas, sei lá, como você mesmo falou, sei lá, aeroespacial. O BNDES Par, originalmente, o BNDES Participações, no fundo, era um fundo de Venture Capital, mas ele precisa ser reativado agora para essas novas fronteiras, né? E contratar pessoas com experiência em Venture Capital, e para que possam ter esse olhar, que não seja, vamos dizer assim, porque o bom Venture Capitalist, ele é um cara que ele tem o mesmo mindset do empreendedor. Entende? Você sabe, você conversa com o Roberto bastante. Então, aquela pessoa com fenótipo... aquela pessoa com fenótipo também um pouco diferente, não é o clássico financeiro de instituição. Não, então, eu montaria talvez 2 veículos, um VC Fund do BNDES e também uma porção do BNDES que investiria em outros funds. Então, você faria um Fund of Fund dentro do BNDES e outro montar o próprio VC. E a segunda coisa que eu faria, isso é uma coisa que eu converso bastante com o Roberto, estreita bem a tese. Eu sei que parece, mas é talvez identificar muito bem, olha, quais são as prioridades para o BNDES? É saúde, dentro de saúde é fármaco. Então então achar capital intelectual que entenda bem todo o processo de drug development, ali vai ser importante, não faz aquela coisa que é super espalha-chumbo, entende? É definir bem quais seriam as oportunidades, quem é o... tiro focado, o fundo focado. Exatamente, porque o mais difícil é você achar, porque senão você acaba investindo em qualquer coisa. Porque que você fica procurando empresa, olha, nós não temos ninguém aqui no portfólio que faz isso aqui. Então, você investe numa oportunidade que talvez não seja melhor e você não tem capital intelectual dentro do fundo para realmente ser o smart money, para ser quem vai fazer a empresa ir para frente também, ser aquele venture capitalist que é bem hands-on.
para fazer a empresa ir para frente, que pode ajudar. Não só aquela coisa passiva de colocar dinheiro dentro da empresa. Você, se alguém, olha, pegar pessoas que já tiveram business, que tiveram sucesso, que pode no processo da empresa, né? Porque é um monte de moleque, muitas vezes, que também é first time founder, eles não estão sabendo muito bem o que eles estão fazendo. Então, você ter alguém que saiba te ajudar com esse processo é muito importante. Então, por isso que eu falei, eu estreitaria muito o foco, eu não investiria tudo, eu entenderia fazer, como eu falei para você, voltando para o meu tema, planeja bem, vê qual é o foco, olha, aqui o nosso foco hoje, considerando o Brasil, vai ser fintech por produtividade, vai ser saúde, dentro de fintech é isso, dentro de saúde é isso, nós não vamos investir mais nada. Agro, talvez, não sei. Ver quais são as áreas muito de interesse, mas dentro daquilo construir o ecossistema, o capital intelectual, o capital humano, contratar gente de ponta para tocar e fazer o management daquele fundo. Entende? Isso aí era talvez o que eu pensaria como fazer dessa forma, Paulo. Você tem contato com os laboratórios, o pessoal de Fiocruz, dessa parte de pesquisa, assim? Paulo, eles estão nesse mapa porque eles participam um pouco da inovação no Brasil, mas eu vejo eles não assim, longe desse ecossistema aí que você está contando. Já pensou uma incubadora na Fiocruz? Putz! Então, exato, porque tem um capital intelectual gigantesco lá, né? Eu fico pensando o quanto que não é desperdiçado disso, que poderia ser alavancado, né? Como você fazer... Porque também tem uma coisa que é muito importante, tá, Paulo? Existe o cientista, e o cientista tem um mindset de criar conhecimento. Ele não está ali naquilo para fazer, muitas vezes, aquele projeto ser traduzido num produto. Claro, o cientista em geral não quer ganhar dinheiro. Assim, ele até quer, mas ele não quer montar um business. Ele quer ganhar dinheiro fazendo o trabalho. O que motiva ele é a descoberta, né? Exatamente. Agora, e você ter de novo, a pessoa, a instituição, a estrutura para você fazer determinados projetos que podem se traduzir ali dentro, isso aí eu acho que seria muito interessante. Com algumas instituições do gênero. Eu acho que o pessoal, por exemplo, um pessoal que estava... Eu acho que eles não têm ainda super bem estruturado, mas estava fazendo razoavelmente um bom trabalho. Era o pessoal do IDOR, que era o pessoal do Instituto de Pesquisa da Rede IDOR, que era comandado pela Fernanda Moll. Eles tinham, na verdade, a última vez que conversei com eles, eles tinham uns projetos muito interessantes, que eles estavam tentando fazer, o foco deles ainda é ciência, mas algumas coisas que pudessem ser traduzidas em produtos, enfatizar talvez que escolhendo muito bem os atores, com muita transparência, talvez parcerias público-privadas podem ser uma coisa muito interessante de explorar. Legal. Não, é porque eu vejo que o governo está cheio de iniciativas, ele está com vontade de fazer essas coisas, que você pega lá, tem nas missões da indústria, tem uma missão lá que é só sobre saúde, do complexo da saúde, e BNDES tem linhas também, estou pensando aqui em como conectar tudo isso, né? Porque no fundo a gente precisaria conectar todo mundo, né? Pela terceira vez, Paulo, eu vou falar, planejamento é importante antes de pull the trigger. Eu e o Roberto, a gente viu algumas vezes já iniciativas aqui, na Embaixada em Washington, eu lembro que uma vez a gente recebeu um prêmio lá da Diáspora Brasil, eu e o Roberto e tudo mais, e a gente repete um pouco a mesma situação, planejar bem antes de começar, e focar em algumas determinadas áreas que a chance de sucesso é razoavelmente alta, e algumas áreas que têm necessidade muito forte. Vamos dizer, acesso à saúde no Nordeste e na Amazônia. Como nós vamos fortalecer telemedicina nesses lugares? Ponto. Esse é um foco aqui. Agora, vamos investir em projetos que focam nisso. Entende? Não aquela coisa muito... você quer fazer tudo e não faz nada, né? E a segunda, eu diria que é contratar ou fazer parceria com o capital humano que entende do assunto. Entende? A pessoa que ou realmente está naquilo ou tem conhecimento prévio de como fazer, porque muitas vezes a gente testemunha, às vezes, algum pessoal que acaba caindo naquilo, talvez não pelo background de ser médico focado em inovação em saúde, que já fez alguma coisa. Talvez alguma pessoa que acabou naquele emprego meio que de acidente. Vamos dizer assim, a gente viu isso algumas vezes também. Entende? Daí acaba demorando para puxar os projetos para frente. Então, capital humano adequado, recursos e foco é importante. Boa. Fantástico, doutor Robson Capasso. Estamos chegando aqui no final da conversa. Infelizmente, teria muitos outros temas aqui para explorar, mas vou te agradecer. Vou deixar um minutinho final aqui para
suas palavras aqui conclusivas, mas já te agradecer por essa aula que você nos deu aqui de inovação na saúde, de tecnologia na saúde, mas deixo para você aqui os minutos finais de palavras de despedida. Paulo, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Enfatizo que as oportunidades do Brasil são muito, muito interessantes. Sim, nós temos algumas dificuldades que nós temos que superar, mas eu acho que, repetindo, com planejamento adequado, com foco na formação do ecossistema, a capital intelectual nós temos. Realmente, trabalhar no Brasil não é tão ruim quanto se pensa. Existe uma atmosfera, algumas vezes, de pessimismo, meio que virou moda falar mal do Brasil. E é engraçado em saúde, Paulo, só para terminar, desculpa, o dia que eu tenho visitantes do mundo inteiro, mais de 70 países que já vieram nos visitar aqui. É muito interessante, quase independente de onde seja, depois de um tempo que se passa, Robson, você não sabe como é ruim trabalhar com saúde nesse país. Você coloca a lista de países. O dia que um suíço reclamou para mim, eu falei, peraí. Você está entendendo? Então, eu ia falar assim, entender que dificuldades existem em toda parte. Pode ser que você esteja meio burned out com a situação agora, e às vezes, culpar o Brasil é uma escapativa fácil. Mas entender que existem oportunidades muito interessantes para se trabalhar, e existem várias histórias, situações, e vai ter sucesso, e o BNDES vai ter uma parte importante nisso. Boa. Fantástico, Dr. Robson Capasso, muito, muito obrigado por essas palavras, por essa aula aqui. Tenho certeza que todo mundo que assistiu gostou muito. Obrigado. Um abraço para você, Paulo. Se cuida. Boa. Obrigadão. Show de bola. Valeu. Tchau, tchau. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFB-BNDES, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFB-BNDES nas redes sociais. Até a próxima!